Meu nome é Thaís Friso, sou professora do Colégio de Aplicação da URGS e, juntamente com a Alessandra e a Paula, graduandas da mesma universidade, estou apresentando o trabalho que se intitula Aproximações e Desafios na Relação entre Escola, Comunidade e Unidade de Conservação em Itapuã, Rio Grande do Sul. O objetivo da nossa pesquisa foi analisar escolas e a relação entre as escolas e as unidades de conservação. O foco foi identificar e compreender fatores que possibilitam a aproximação entre o Parque Estadual de Itapuã, a comunidade e duas escolas públicas da região. Essas instituições são localizadas no distrito de Itapuã, em Viamão, Rio Grande do Sul. Além disso, para nós foi importante buscar entender como se dão os processos de ambientalização dessas escolas. Então, a pesquisa se dá em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, cujo foco se dá na unidade de conservação, que é o Parque Estadual de Itapuã, e as escolas do entorno, a Genésio Pires e a Frei Pacífico. Nossa abordagem é uma abordagem etnográfica, né? Nossa metodologia, que se dá através da observação participante, das entrevistas semi-estruturadas e análise dos documentos escolares, como projeto político-pedagógico, regimento escolar e plano de ensino. Nosso trabalho resultou na identificação de aspectos negativos e positivos à aproximação entre o Parque Estadual de Itapuã, comunidade e as duas escolas públicas locais. Esses aspectos, eles potencialmente influenciam na ambientalização do currículo dessas escolas, de forma ou positiva ou negativa. Com relação às interações que observamos entre esses três agentes, principalmente entre escola e unidade de conservação, nós percebemos dois tipos de interação. A primeira seriam as visitas realizadas à unidade de conservação, e a segunda, a participação em eventos realizados pelas instituições. Com relação ao segundo, aos eventos realizados pelas instituições, as escolas, além de realizarem feiras e amostras de trabalho, também participavam de eventos a convite do próprio parque e da Prefeitura Municipal de Viamão. Esses momentos, nós consideramos aspectos positivos da aproximação entre esses três agentes, entre comunidade, escola e unidade de conservação, porque eles permitiam um maior contato entre a comunidade local e o Parque Estadual de Itapuã, além de aproximarem os alunos das escolas participantes da realidade socioambiental local, permitindo também estes a apresentarem seus trabalhos à comunidade, valorizando tanto estes quanto as instituições de ensino onde eles estudam. Como um exemplo desses eventos, nós temos fotos do Festival de Pipas ocorrido em março de 2019, que foi um evento que ocorreu no Parque Estadual de Itapuã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Viamão. E ele tinha como objetivo promover a educação ambiental, aproximando as escolas da região com a unidade de conservação local. Os eventos, né, tanto este como outros, não ocorreram em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Com relação ao outro tipo de interação, das visitas das escolas à unidade de conservação, há aspectos negativos à aproximação entre esses três agentes. Um deles é com relação à palestra obrigatória ocorrida nos centros de visitantes, que além de ser realizada num espaço fechado, possui uma longa duração, sendo percebida agitação por parte dos estudantes e críticas por parte dos professores, com relação a essa ser sempre a mesma. No que diz respeito às trilhas realizadas nessa unidade de conservação, houve uma falta de planejamento dos docentes de aproveitar a unidade de conservação de uma forma mais ampla, havendo uma carência de propostas educativas no percurso das trilhas. Ainda com relação aos aspectos negativos para a aproximação entre esses três agentes, nós temos desafios à aproximação entre a comunidade e o Parque Estadual de Itapuã, com relação a problemas na implantação do parque, ocorridos na década de 90, e que estão relacionados à regularização fundiária e à perda de trabalho pelo fim da exploração de granito no local. Problemas mais recentes têm relação a restrições quanto ao acesso ao local e, além disso, tanto relatado quanto observado, uma falta
de valorização de Itapuã pelos órgãos públicos, havendo uma carência de recursos tanto para as escolas quanto para o parque. Além disso, é importante se dizer sobre as estradas estarem em um estado precário, dificultando muitas vezes o acesso, e se ter empecilhos de ordem burocrática nas escolas, que dificultam o acesso destas ao parque. Apesar dos desafios relacionados à implantação do parque, as burocracias e a carência de recursos, há melhorias na relação entre a comunidade local e o Parque Estadual de Itapuã. Isso porque a comunidade vem sendo inserida fortemente no contexto deste parque por meio de interações positivas entre as pessoas que trabalham neste parque, com os professores e estudantes das escolas. E isso se deve principalmente à proximidade geográfica entre a unidade de conservação e a comunidade de Itapuã, ao empenho dos gestores dessa unidade de conservação, que tentam sempre promover eventos pelo próprio parque, e a valorização que os professores e gestores das escolas dão tanto a Itapuã quanto ao Parque Estadual de Itapuã. Isso sendo visto tanto nos documentos escolares quanto nas práticas pedagógicas promovidas nas escolas. Com relação à pergunta qual a contribuição, qual o papel que nosso trabalho tem para impulsionar a transição diante dessa crise que estamos vivendo, nós acreditamos que nosso trabalho tem o papel de auxiliar no ganho de conhecimento sobre esse tema, além de auxiliar no desenvolvimento de estratégias para a ambientalização dos currículos das escolas. Além disso, acreditamos que em tempos de pandemia, resultados de pesquisas como as nossas podem servir como base para as construções futuras nas escolas. Como conclusão, então, temos os aspectos negativos e os aspectos positivos que afetam a relação entre o Parque Estadual de Itapuã, a comunidade e as escolas estudadas. Como fatores negativos, destacamos a relação burocrática, que por vezes pode atrapalhar essas instituições, né? A falta de recursos financeiros e a falta de recursos humanos, tanto nas escolas como na unidade de conservação. Como fatores positivos, né, a gente observa questões que são oriundas das escolas e questões que são oriundas das unidades de conservação, como já colocamos anteriormente na parte dos resultados. Esses aspectos negativos e positivos, além de influenciarem na aproximação entre as instituições e a comunidade de Itapuã, também influenciam na ambientalização do currículo, potencializando essas ações ou, por outro lado, dificultando a inscrição da ambientalização no currículo das escolas estudadas. Muito obrigada, este é o trabalho.